Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje eu quero ler com você Salmos 81, a partir do versículo de número 6, diz assim: Ele declara: Tirei o fardo dos teus ombros, e tuas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Quando clamaste na aflição, eu te libertei. Eu te respondi, oculto no trovão, provei-te junto às águas de Meribá. Escuta, povo meu, quero admoestar-te, tomara que tu, Israel, me escutes. Não haja no meio de ti Deus estranho, não adorarás qualquer entidade diferente de mim. Eu sou o Eterno, eu sou o Eterno, teu Deus, que te fez subir da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te satisfarei. Aqui no versículo 11 diz assim: Contudo, meu povo preferiu não me dar ouvidos. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei a seu próprio coração teimoso, a fim de que seguissem seus intentos e desejos. Se meu povo me escutasse, se Israel andasse pelos meus caminhos, prontamente eu mesmo venceria seus inimigos, voltaria a minha mão contra todos os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam uma punição perpétua. Então eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com mel retirado da rocha, eu pessoalmente o satisfaria. Então olha o que Deus, gente, fala aqui. Que, primeiro, ele declara, ele tirou o fardo dos ombros, as mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Quando me clamaste na aflição, isso lá no Egito, eu te libertei. Eu te respondi. Oculto no trovão, provei-te junto às águas de Meribá. Então, Deus, gente, mais uma vez para responder aqui. Deus, ele ouve a oração do justo. Aqui o povo, enquanto eles estavam lá cativos no Egito, eles clamaram. Deus levantou Moisés, preparou Moisés, tirou ele do Egito, preparou ele lá no deserto, para que ele ficasse ali cuidando de ovelhas, para que depois Moisés viesse a ser o libertador do povo de Israel. Então, olha como Deus faz. Só que Deus, ele disse: escuta, povo meu, quero admoestar-te, ou seja, eu quero chamar a atenção de vocês. Tomara que tu, Israel, me escutes. Não haja no meio de ti Deus estranho, não adorarás qualquer entidade diferente de mim. Eu sou o Eterno, teu Deus, que te fez subir da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te satisfarei, eu te encherei, conforme a tua tradução. O que Deus quer dizer aqui, gente? Deus, ele está sempre pronto para nos socorrer, estender a mão, cuidar da gente, entrar com provisão, o milagre, a bênção. Mas tem regras a serem seguidas. Eu preciso ouvir, eu preciso escutar, obedecer. Em Isaías, capítulo 1, diz o quê? Se quiserdes, isso é para mim e para você, e me ouvirdes, comereis e bebereis o melhor desta terra. Ou seja, nós vamos viver e ter o melhor do Senhor se nós quisermos e ouvirmos a sua voz. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então eu preciso ouvir a palavra, me alimentar da palavra do Senhor. E eu preciso obedecer o que Deus manda.
Isso Deus já deu uma ordem lá atrás, nos 10 mandamentos. Não farás imagem de escultura, não se prostrarás diante de outro Deus. Então Deus, gente, ele deu, isso é um mandamento. Quando a gente descumpre isso, é desobediência. E Deus ainda alertou que tomara que me escute. Porque Deus conhece o coração do homem. Deus sabe que o coração do homem é teimoso. Tem pessoas que não aceitam ouvir a verdade. Elas querem continuar fazendo as coisas do jeito que elas foram ensinadas, vivendo em tradições, vivendo muitas vezes ali, né? Elas pegam aquelas práticas da família e vão seguindo aquilo ali. Elas não querem se desvincular de tradições, de culturas. Elas querem continuar, gente, teimando. E Deus disse: não façam isso. Não façam imagem de escultura. Não tenham outro Deus. Não tenham outro. Não se prostrem diante de nenhuma entidade, gente. Está escrito aqui, não é eu que estou falando. Então, ele disse aqui: não haja no meio de ti Deus estranho. E tem muitas pessoas que têm no seu meio, gente, Deus estranho. Tem pessoas que o Deus dela é o dinheiro, é o futebol, é o jogador de futebol, é um blogueiro, é um filho, é o marido, é a esposa, é qualquer coisa, trabalho menos Deus. Quando eles começam, gente, a deixar Deus de lado, os problemas começam a se levantar. Lá em Juízes, se você lê o livro de Juízes, fala disso o tempo todo. Quando o povo de Israel saía de debaixo da lei, de debaixo dos mandamentos do Senhor e se prostituía a outros deuses dos povos que estavam ali, que viviam no meio deles, o que acontecia, gente? Eles passavam fome, aqueles povos subiam, roubavam toda a colheita, roubavam todo o vinho, roubavam os animais, deixavam eles praticamente sem nada. Aí eles fugiam. Eles não se posicionavam como Samar no meio do campo de lentilhas e disse: aqui não, aqui chega. Agora, gente, quando nós nos posicionamos, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, as coisas mudam de figura, o negócio é diferente. Aqui, olha o que Deus diz: contudo, meu povo preferiu não dar ouvidos, não me dar ouvidos. Israel não quis obedecer-me. Por isso, os entreguei a seu próprio coração teimoso, a fim de que seguissem seus intentos e desejos. Gente, nenhuma correção é mais justa e severa do que esta. Entregar a alma humana à sua própria renitência. Renitência significa teimosia, obstinação. Nenhuma. Porque Deus, gente, Ele conhece o coração do homem. Deus, Ele dá a direção, Ele deu a ordem, Ele deu a orientação. Se vocês fizerem isso, vocês serão bem-aventurados, vocês serão prósperos, eu vou cuidar de vocês, eu vou abater os inimigos de vocês. Mas, contudo, Israel não me quis. Quando nós rejeitamos aos mandamentos do Senhor e não ouvimos a sua voz, quando nós deixamos de ser obedientes, a palavra diz que a desobediência, a rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. Então aqui, gente, Deus deixa a pessoa agir de acordo com o desejo dela. Livre-arbítrio, escolhas erradas, quebra a cara, se frustra. Aí todos os que estão ao redor pagam o preço junto com a desobediência, com o pecado, né? Então, quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, gente, quando nós deixamos de seguir a instrução de Deus, quando a gente se torna desobediente, Deus deixa a gente agir de acordo com o nosso coração, de acordo com a nossa vontade, com o nosso querer. Depois não adianta cobrar de Deus.
Ah, Senhor Deus vai dizer, você escolheu. Você quis esse caminho. Você tomou essa decisão, não fui eu. Eu te dirigi para tal lado, você foi para o outro porque você quis. Sabe aquelas pessoas que elas vêm, te pedem um conselho, ora comigo, o que você acha? Mas a gente não acha nada, a gente dá um conselho de acordo com a palavra de Deus diz assim. Só que aquela pessoa, gente, ela rejeita isso. Eu conheço muitas pessoas assim. Ela vem, ela pede um conselho, ela pede uma oração, mas ela age de acordo com o coração, com o desejo dela. E Deus deixa. Livre-arbítrio. Os anjos, gente, que estavam lá no céu, eles tiveram o livre-arbítrio, eles têm livre-arbítrio também. Eles escolheram, Satanás escolheu se rebelar contra Deus. Um monte de demônios que eram anjos caídos, que são os demônios, o que eles fizeram? Eles escolheram ficar do lado errado. Escolhas. Então, cada escolha, e o que aconteceu com eles, gente? Eles já estão condenados. A condenação deles é garantida. A palavra diz que para Satanás e seus anjos não tem mais vez. Eles estão condenados, gente. Eles estão condenados e deu. No dia do juízo, eles vão ir para o lago de enxofre. Eles vão ficar presos lá no inferno. Hoje eles estão soltos aí, passeando, fazendo o que bem entendem, né, no mundo. No mundo jaz quem? O maligno, né? Então, se a gente dá espaço, quem é que vai agir na nossa vida? Então, por isso que a palavra diz, não deis lugar ao diabo, gente. Quando a gente dá lugar ao diabo? Quando a gente age pelas nossas escolhas, pelo nosso coração. Enganoso é o coração do homem. Quando nós agimos movidos por emoção, quando a gente age por teimosia, obstinado, não é desse jeito que eu quero e vai ser assim. Então vai. Se você quebrar a cara, não adianta dizer, ai Senhor. Quanta gente quebra a cara e depois quer culpar Deus. Não espera a direção, não espera Deus falar, não age de acordo com o que está escrito aqui. Tem muitas pessoas, gente, que não quer o Senhor. Tem muita gente que prefere voltar para o mundo. Tem muitas pessoas que fazem as suas escolhas erradas, sofrem a penalidade pelas suas próprias decisões. E aqui diz, gente, se meu povo me escutasse, se Israel andasse pelos meus caminhos, prontamente, pronto para eu mesmo venceria seus inimigos, voltaria minha mão contra todos os seus adversários, os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam uma punição perpétua. Então eu sustentaria Israel com o melhor trigo, mel tirado da rocha, eu pessoalmente o satisfaria. Quando nós ouvimos a voz de Deus, gente, prontamente o Senhor está ali para guerrear nossa guerra. Davi disse o que quando ele chegou diante do Golias? Quem este incircunciso filisteu pensa que ele é para afrontar o exército do Deus vivo? Aqueles soldados amedrontados esqueceram quem era o Deus que estava diante deles. O Deus de Davi, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, de Abraão, Isaac, Jacó. Eles esqueceram. Precisou um menino chegar ali e não olhar para o gigante como um gigante, gente, como não. Davi olhou para ele e disse, mas quem este incircunciso filisteu pensa que ele é? Para afrontar o exército do Deus vivo. Porque Davi, gente, ele sabia o que era a prontidão de Deus quando ele estava lá
cuidando das ovelhinhas de noite, porque eles tinham que levar o rebanho para se alimentar, gente, em lugares, eles tinham que procurar pasto. Aí, Davi, gente, corria perigos. Ele livrou ovelha da boca de urso, de leão, de lobo. Para ele, aquele gigante não era nada. Porque olha a força que Deus deu, a destreza, Deus deu a capacidade para ele, gente, de defender um rebanho. Então, para ele, aquele gigante era uma formiga. Para ele, imagina a força que tem um urso, gente, a força que tem um leão. Então, para ele, aquilo ali não era nada. Um exército de homens treinados para a guerra. Davi não sabia nem pegar uma espada na mão, tanto que Saul tentou colocar armadura nele, a dele própria, não serviu, ele tirou. Por quê? Porque às vezes tem gente que quer te vestir com aquilo que não é para você. O Davi foi vestido de Davi, pegou 5 pedrinhas, colocou no seu alforje e foi, tô indo. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Quando você vai em nome do Senhor, você não precisa de muita coisa, não. Davi só levou aquelas pedras no alforje e a coragem que o Senhor deu para ele. Ele só lançou aquela pedra, derrubou porque o gigante ficou tonto. Ele correu e pegou a própria espada do gigante e cortou a cabeça dele e disse: esse já foi. Então, quando nós escutamos a voz do Senhor, prontamente Deus vem ao nosso encontro, Deus vem ao nosso socorro. E por Davi ser um rapaz obediente, ele perguntou: o que vai ganhar mesmo? Aquele que lutar com esse gigante, ganhar a casa do seu pai, vai ficar isenta de impostos, vai ganhar isso, vai ter aquilo e ainda vai se casar com a filha do rei. Ele disse: opa, peraí, como é que é mesmo? Com quem não ouvi direito? Aí eles repetiram tudo. Ele disse: é esse aí, não vou perder minha oportunidade, porque aí tá minha bênção. E quanta gente tem perdido a bênção, tem perdido batalha por se amedrontar, por não obedecer, por não escutar o Senhor. Deus deixa ela, faça como você acha que tá certo. Se você acha que tá bom assim, vai por esse caminho. É assim, gente. Deus não fica... O diabo, gente, ele entra. Deus bate na porta, se você abrir, ele entra. Deus é um lorde, Deus é educado, o diabo não. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não pergunta se ele pode entrar, ele vai. Quando você dá espaço, quando você abre brechas, ele entra, ele não tá nem aí, gente. Ele quer causar dano, ele quer causar estrago, ele quer causar lesão, ele quer causar traumas. Ele quer causar descontentamento, ele quer esmorecer pessoas na fé, ele quer fazer pessoas retroceder, porque a palavra diz que o justo vive da fé, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então, se Davi tivesse recuado, sabe por que Davi venceu? Porque Davi não recuou. Davi creu que Deus era com ele, assim como Deus deu a vitória para ele sobre leão, urso e lobo. Aquele gigante era fichinha. Aí, enquanto aquele exército estava amedrontado, recuando diante de Golias, ninguém foi. Por quê, gente? O medo paralisa. O medo faz as pessoas retrocederem, voltarem para trás. O Davi não. O Davi foi em frente, porque ele não recuou, por isso ele venceu aquela batalha. Ele disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E aquele exército inteiro ali, gente, mais de um mês sofrendo afronta do Golias, e voltavam com medo e vinham para trás. Aí quando o Davizinho chegou lá, os irmãos começaram: o que tu veio fazer aqui? Imagina, gente, a cena. Eu imagino a cena. Os irmãos de Davi eram 3, se não me falha a memória.
Homens robustos, né? Homens que sabiam lutar, pegavam a espada, estavam ali com medo, recuando diante de um gigante. Enquanto Davizinho veio lá do meio do pasto, cuidando das ovelhinhas e venceu o gigante. Eles levaram aquilo por afronta. Muitas vezes a tua fé, a tua coragem, a força que vem do Senhor vai servir de afronta para aquele que está amedrontado. A tua fé, gente, ela vai provocar algo naquela pessoa que já não crê, que já não confia. Aquela pessoa vai tentar te desanimar, assim como os irmãos de Davi. Quem que você pensa que é? Davi não estava nem aí. Davi disse, eu sou filho do Pai, o Senhor é comigo, o Senhor dos exércitos é o meu Deus. E Davi foi, gente, Davi não deu ouvidos para as afrontas dos irmãos e muito menos para a afronta do Golias. Então, se você quer vencer a batalha, não dê ouvidos para outras vozes. Ouça o que o Senhor tem para te dizer. Siga a direção de Deus, não retroceda. Davi venceu porque Davi não retrocedeu. O meu justo vive da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E sabe quando a pessoa recua? Quando ela deixa o medo tomar conta e ela começa a agir segundo o coração dela. Deus deixa. Aí ela retrocede, ela perde a batalha, ela se desanima, ela se enfraquece. Eu não vou mais na igreja, porque não sei o que. Ela começa a dar as desculpas, igual aquele exército inteiro. Por que eles não enfrentaram Golias? Nenhum disse, eu vou lutar contigo. Quem tu pensa que tu é? Ninguém. Precisou vir um menino, naquela época já Davi era um menino, um jovem. Vim lá do meio do campo, do pasto. Não foi por acaso que Deus ungiu ele rei, gente. Não é por acaso que a palavra diz que Davi é um homem que foi um homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito, não era. Se você ler a Bíblia, você vai ver todos os erros, os pecados, tudo que Davi cometeu, tá tudo escrito aqui, sabe para quê? Para mostrar pra gente que ele é um ser humano, mas que ele reconhecia a soberania de Deus sobre a sua vida. Davi reconhecia que sem Deus ele não era nada. Ele sabia se arrepender, sabia confessar, sabia abandonar e não jogar culpa para os outros. Davi assumia a sua culpa, assumia o seu pecado e dizia, somente eu pequei contra o Senhor. E ele não estava preocupado com reino, com dinheiro, com ouro, com prata, nada. A preocupação de Davi era o quê? Me devolva a alegria da tua salvação e não se afaste de mim o teu Espírito Santo. Porque Davi sabia, gente, que a maior preciosidade da vida dele, da nossa vida, é a presença do Senhor, é estar na presença de Deus, é ser cheio do Espírito Santo, é ser cheio da graça do Senhor, da direção, da bênção, é ser cheio de Deus, gente, da misericórdia do Senhor, do perdão de Deus, do amor incondicional do Senhor. Essa é a maior dádiva da nossa vida. Isso é algo que a gente não pode perder jamais, a gratidão por tudo que Deus fez na nossa vida. E o que Deus faz, gente, todos os dias Deus está provendo, Deus vai nos alimentando, Deus vai nos direcionando. Deus tem um amor tão grande que Ele se preocupa em todo momento em dar a palavra, em dar o alimento, em matar a sede, matar a fome espiritual da gente. Ele se preocupa em dar uma palavra para a gente, para nos posicionarmos, para a gente nos colocar de pé, para a gente vencer as batalhas, as lutas, as adversidades, os Golias que tentam se levantar na nossa frente. Então, guarda esta palavra no teu coração. Não seja desobediente, gente. Obedeça. Creia no Senhor. Faça como Jairo, quando Jesus olhou para ele e disse, não tema, somente creia. Veio uma notícia, creia.
tudo é possível ao que crê. Então não retroceda. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra, que elas sejam abençoadas, edificadas, que elas tenham, Pai, a sua fé renovada, suas forças renovadas, o seu ânimo renovado, Pai, que elas se alimentem da tua palavra como nunca, que elas tenham a sua sede saciada, que elas anseiem pela tua presença, que elas orem, que elas busquem, se consagrem, jejuem, Pai, que elas aprendam a ouvir a tua voz, porque prontamente o Senhor irá bater os nossos inimigos, porque o Senhor prontamente ele virá ao nosso socorro, porque tu és o socorro bem presente na hora da tribulação. O salmista disse: levantarei os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro vem do Senhor. Então clame ao Senhor, obedeça, é de lá que vem o nosso socorro, ele vem do Senhor e de mais ninguém. Pai, abençoa esta pessoa que ora, que clama por um milagre, que o Senhor venha quebrar as cadeias, que o Senhor venha libertar das amarras, que o Senhor venha libertar essas pessoas do cativeiro espiritual em que elas estão presas, e no físico também, Pai, no mental também, que essas pessoas, Pai, tenham a sua mente, os seus sentimentos, Pai, restaurados, todos eles alinhados de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra, que elas sejam centradas, Pai, que elas tenham nitidez naquilo que elas estão pedindo, nas decisões em que elas estão tomando, que elas sejam movidas pelo Espírito Santo do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Esta é a minha oração, e que o Senhor abençoe todas estas vidas grandiosamente, em nome de Jesus. Manda esta mensagem para quem o Espírito Santo te direcionar. Mande esta mensagem para aquele que o Espírito Santo disser: manda para ele, manda para ela, manda para esse. Obedeça. Mande essa palavra, gente. Nós estamos aqui para pregar o evangelho a toda criatura, é eu e você. Eu faço a minha parte, você faz a sua, e o Espírito Santo convence essa pessoa da justiça, do juízo e do pecado, e nós regamos as sementes que são plantadas com a nossa oração, e que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.